Olá, a gente está aqui em mais um vídeo e hoje eu queria falar um pouco sobre traumas. Toda vez que a gente fala em trauma, a gente costuma pensar em alguma coisa sempre ligada a acidente, sei lá, um atropelamento, sei lá, um sequestro. A gente sempre tende a pensar numa coisa ligada à violência extrema e é algo que normalmente está associado ao mundo público, da rua, nada ligada ao ambiente doméstico. E quando a gente pensa no ambiente doméstico, familiar, a gente sempre pensa em traumas. O meu pai me bateu, é, ou, ou já uma situação mais séria, já algum tipo de abuso em algum sentido. E de fato essas situações são traumáticas. O que é o trauma? Não há uma definição universal, mas eu gosto de pensar no trauma como se fosse uma inundação emocional. Algo que a criança, de modo geral, ou o adulto, vivencia, experimenta e que faz com que ele tenha uma sensação de desestrutura emocional, psicológica. Ou seja, é algo mais do que ele costuma lidar e aguentar. Pensando nesse sentido, o trauma ele vai variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas mais resilientes, existem pessoas mais sensíveis. Então, o trauma ele é muito variável de pessoa para pessoa. Nessas férias eu li um livro que fazia tempo que eu queria ler. E é um relato meio perturbador de uma moça, uma menina, de uma mulher, né, austríaca, que ela foi sequestrada quando ela tinha 10 anos de idade e ela foi mantida em cativeiro numa sala, num quarto pequenininho por um homem super paranoico e violento que torturou ela por 8 anos, né? Depois de 8 anos ela conseguiu fugir, o homem se matou e ela escreveu um livro contando o relato dela. Ela fala das maneiras com que ela lidou com o trauma, com a dor, com aquela situação de se adaptar. E é mais ou menos isso que depois do trauma acontece, as pessoas se adaptam à situação problemática. E isso é o que acontece com a maior parte das pessoas em relação aos traumas que a gente vivencia. Existem traumas invisíveis que não acontecem depois de um sequestro, depois de uma morte ou algo nesse sentido. Existem, vamos dizer assim, três situações traumáticas que eu gostaria de citar que a gente nem se dá conta de que são situações traumáticas. Uma delas é a tendência que os adultos têm de tratar as crianças como se elas não existissem como indivíduos autônomos. Aquela sensação de, é só uma criança. Então é como se a criança não fosse vista de fato, não fosse ouvida de verdade. E as pessoas não se comunicam com ela como se ela fosse uma pessoa. E exatamente por essa sensação de invisibilidade com que as crianças são tratadas, então sei lá, os pais vão mudar de casa. Eles não chegam para a criança, filho, filha, a gente vai mudar de casa, a gente vai para uma casa maior, para uma casa menor, para um lugar diferente. Lá vai ter campo, lá vai ter praia, não vai ter nada, vai ser um prédio. Eles simplesmente fazem as coisas e não comunicam. Isso é o que causa trauma. Quando os pais vão se separar, por exemplo, eles não contam, não conversam com a criança, não preparam um ambiente. Eles simplesmente tomam as decisões, não falam assim, olha, filho, pai e a mamãe, a gente está pensando, a gente está tendo dificuldade na nossa relação e a gente está pensando em morar em casas separadas. Falar para a criança o que está acontecendo, porque o trauma tem a ver também, emocional, tem a ver com essa sensação de você não poder nomear o que você está vivendo. Isso também é traumático. Um segundo tipo de trauma é quando os pais, de uma certa forma, eles têm um discurso desalinhado entre eles. E aí eu colocaria dois tipos de discurso, ou um autoritarista, um autoritário, e o outro mais permissivo. Normalmente são os extremos, ou uma alteração entre uma coisa e outra. O autoritário ele acha que a pessoa tem que dar conta,
o filho tem que fazer as coisas e não pode chorar, não pode sofrer, não pode fazer nada e tem que aguentar firme porque a vida é dura e os pais têm que preparar os filhos porque a vida é dura, né? E o permissivo é aquele que acha que colocar limites é um problema, vai traumatizar a criança. Essa ideia de colocar limites como causador de trauma em criança não faz muito sentido. Então, esse é um tipo de trauma. Quando você permite com que a criança faça qualquer coisa sem colocar limite nela, isso vai acontecer o quê? Ela vai ficar desestruturada em relação ao desejo dela, porque ela tem 1000 desejos e ela precisa de alguém que dê nome, dê lugar a esses desejos, mesmo que seja para dizer não, não pode aqui. E a gente vai ter que segurar firme essa sensação que você está sentindo, que deve ser difícil, mas a gente vai segurar essa. E isso, lógico, acaba acontecendo como decorrência da própria pessoa ser capaz de fazer isso com ela mesma. E o terceiro tipo de trauma que eu queria falar é quando a criança é colocada num lugar onde ela não deveria estar. Ou seja, é um lugar em que ela está ou superestimada, então ela é colocada como, vamos dizer assim, quase uma autoridade, alguém que é muito importante, que dá conselhos para os pais e que cuida dos pais e sustenta os pais de alguma maneira, seja financeiramente ou emocionalmente, ou quando a criança é colocada num lugar de infantilização absurda, onde ela não é permitida crescer em situação nenhuma. Então nota como essas três situações traumáticas, elas podem gerar na nossa mente, na nossa personalidade, grandes problemas que a gente nem se dá conta que vivencia e que experimenta. Acho que é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado você a identificar, de repente, alguma situação traumática que você viveu e você nem se dava conta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.